Uruguai entrou muito mais na obra. E finalmente o Traveler e a Thalita chegaram. Você também gostou mais deles do que do Horácio e da Maga? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, quando nós tratamos de literatura, sempre partindo de temáticas, pressupostos, ideias, personagens, fórmulas que saiam de alguma forma do Don Quixote de La Mancha, e mais especificamente você se encontra no episódio de número 7 da nossa jornada de leitura conjunta, Rayuela, sim, do mês de outubro até o mês de dezembro, as 2 primeiras semanas de dezembro, nós estamos e estaremos lendo Rayuela, o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, esse clássico do boom latino-americano. Já passamos de 50% da obra e hoje nós vamos comentar os capítulos voltados para o episódio de número 7. Alguns deles onde justamente o Traveler e a Thalita acabam aparecendo muito mais do que outros personagens. Então, se você tá caindo de paraquedas aqui, volta lá do início, lê junto conosco. Claro, se você for querer seguir os pontos, a rota de leitura do Cortázar, que acaba trazendo uma sequência não cronológica dos capítulos. E se você é dos que estão conosco desde o início de outubro, eu te faço a seguinte pergunta. No final das contas, você tem enxergado o Horácio mais como otimista ou como um pessimista? Coloca aqui embaixo para mim seus comentários, escreve otimista ou pessimista, eu vou saber que você está se referindo ao Horácio Oliveira. Menção muito mais repetida essa semana aos kibbutz del Deseo. Deixaram um pouco confusa na minha análise, na minha percepção sobre esse personagem. Os kibbutz ou kibbutzins eram assentamentos comuns, eram comunidades judaicas socialistas, esses de cidades satélites que estavam sendo se formaram antes ali da instituição do Estado de Israel. Isso é uma base para a formação do Estado. As formas iniciais de permanência ou de estadia dos judeus, grande parte dos judeus que se ajudavam, que se conservavam em comunidade. Cortázar vai se utilizar bastante dessa ideia do kibbutz como este assentamento coletivo para tentar especificar essa busca pelo desejo, ou melhor, o desejo como uma tentativa de sentido da vida, né, de expressão do sentido da vida para outros personagens também, mas especialmente pelo Horácio. Toda a riqueza que era produzida ali no kibbutz era compartilhada e de certa forma me parece que toda vez que ele usa esse termo é como se o Horácio tivesse tendo contato com a riqueza da vida, que só é riqueza, que só é perceptível quando compartilhada, uma espécie de desejo que não pode ser produzido ou alcançado individualmente, seja através da sua relação com Maga, seja através do contato com a poesia, com a arte, sentimento universalista. Nessa semana talvez a cena onde isso ficou mais evidente, quando ele lembra bastante e junta ali cenas da sua memória infantil, do Jogo da Amarelinha presente na sua infância, ele entendendo que essa busca própria dele pelo desejo, o seu kibbutz, ele está sendo muito idealizado e talvez por isso esteja ocorrendo a frustração. Ficou evidente que justamente por idealizar tanto, o Horácio está buscando algo que ele nem sabe o que é. E tá uma confusão tão grande de compreender a mente dele, a personalidade dele, que chega um momento que ele e o Gregorov estão super amigos lá, né, confidentes, falando da Maga, se dando super bem. E isso me chamou muito a atenção, porque é como se ele compreendesse ou começasse a compreender de fato a problemática desse seu kibbutz idealizado somente quando a Maga vai embora. Quando talvez ela provavelmente vai em busca do seu próprio kibbutz e ele entende que o dele estava desenhado de uma forma equivocada, ou a maneira como a planta baixa desse coletivo, desse compartilhamento, outros indivíduos estava feito de modo desorganizado ou desequilibrado. Falando em coletividade, o Clube de la Serpiente se destacou muito essa semana, tanto enquanto grupo quanto os indivíduos que o formam. O nosso autor, Morelli, está ali falando da decadência da escrita, da sua escrita, né, ao longo dos anos. E veio logo em seguida o Morelli reclamando da decadência da sua obra e o Clube de la Serpiente, no capítulo seguinte, elogiando completamente as citações, a forma escrita do Morelli. Só que não é como antes, simplesmente elogiando e dizendo, ai, que autor incrível. Mas é discutindo, de fato, a eficácia das suas ações.
no campo literário, estético e até no campo pessoal da vida de cada um deles. Literatura do Morelli como um condutor que ajuda a encontrar essa verdade. Justamente a fé e a busca existencialista seriam os únicos possíveis auxiliar o homem a encontrar a verdade. Nessa relação eu destaco 3 pontos que me chamaram muito a atenção do Morelli. O primeiro é, nesse debate do Clube da Serpiente, dizer que é muito fácil, então, agora entender a obra do Morelli. Mas talvez por estar tão picado, tem hora que pra mim tá muito difícil de discernir, de encaixar necessariamente o que é Morelli, o que é Cortázar. Talvez eu tenha que separar todos os morelianos e ler sozinha depois, eles isoladamente. Outro ponto muito forte que conversa muito intensamente com o estado do Oliveira, quando o Morelli disserta sobre a necessidade inevitável de se dizer eu te amo em algumas situações. O reconhecimento do amor, dos sentimentos, das relações, como algo que não rompa as relações construídas nesse kibutz. Por fim, o ponto mais alto do Clube da Serpiente essa semana foi o capítulo 96. Diga-se de passagem, um dos mais difíceis de compreender, porque nós temos uma fusão estranhíssima entre os idiomas, né? No caso, o espanhol, o francês, inglês também. Nesse diálogo entre o Ronald, o Wong, Etienne, Babs. Eu precisei ler a conversa muitas vezes em voz alta para colocar a entonação e saber quem tá falando o que e não perder o raciocínio da conversa. Não só por essa dificuldade linguística, né? De novo, várias citações a nomes importantíssimos do século XVIII e XIX. A Madame Stein é uma delas. Grandes nomes do romantismo mundial vão aparecer. E romantismo não simplesmente o sentimento, mas grandes pensadores sobre o conceito de arte, sobre o conceito de literatura, sobre um conceito a partir de uma metaficcionalidade também. E eu tive no capítulo 96, eu tentei reler e não consigo tirar isso da cabeça, uma pequena impressão que como se o Morelli tivesse presente ali, como infiltrado. Não a leitura dele, os diálogos ou as suas inferências, suas intromissões enquanto autor lido anteriormente. Mas é como se o personagem tivesse ali escondido. Essa semana foi cheia desses pequenos detalhes. Eu não sei se o livro tá me deixando louca ou se de fato eu estou questionando muito, duvidando muito dos personagens. Menciona uma fina rachadura no espelho da maga, não tá falando do objeto necessariamente. Mas ele diz que é justamente essa pequena rachadura que levará o narrador a encontrar sua real identidade. Mostrando que a maga ela é confusa assim, mas ao mesmo tempo ela é extremamente forte. E essa rachadura no seu ser, essa coisa que quebrou, que ela precisa consertar e por isso ela vai embora, vai despertar mudança em busca de identidade, não só no Horácio, mas em todos os personagens do Clube da Serpiente. A cada semana aqui eu tenho mencionado muito sobre as questões dos duplos do Horácio. O clube como um todo tá uma coisa única quase. Tanto é que Babs finalmente pra mim ficou claro, é uma mulher, até então tem hora que esses personagens do clube, eu não sei se eu tô falando de um homem ou de uma mulher. Babs, ok, é uma mulher e assume o papel da maga na ausência da maga, né? Quando ela fica bêbada, bota o dedo na cara do Horácio, diz tudo o que precisa ser dito, chama dele de inquisitor e várias outras coisas. Ela assume o papel da maga de trazer esse fantasma, esse problema de novo da rachadura no espelho que o Horácio precisa ver. Tanto é que ele briga lá com ela, a galera separa. Mas se você estava atento, percebeu que ele foi embora sem dizer nada. Mesmo que ele não admita, está fazendo efeito. E o Uruguai, mas que tem esse vai e volta, é um ponto dessa identidade, dessa busca por identidade, ou desse momento de percepção que o Horácio tem sobre ele mesmo. Deixa isso muito evidente. Ele fica perdido nas ruas de Montevideo, tem as conversas com vários estranhos, tem as suas reflexões, os seus feedbacks. Essa ambiguidade entre o Uruguai ser um retorno para a América Latina, perto da Argentina, um retorno para o seu lugar de origem, ao mesmo tempo que é uma busca por esse futuro, por esse lugar de amanhã que não se sabe qual é, para onde se vai. E essa fica uma ideia também de Amarelinha, sentido existencial, né, de ter que voltar algumas casas do jogo para poder recomeçar, ficar um pouquinho mais perto da terra para poder avançar depois com mais força para o céu. E a pedrinha talvez desse avanço que vai puxar de volta e vai dar esse impulso para frente seja o Traveler. Eu tenho para mim que ele e a Thalita vão ser personagens extremamente importantes pro final do livro. O nome dele já tem essa ironia, né? essa ambiguidade, esse sentido travel, viagem. O Cortázar mencionou, né, que ele nunca saiu dos limites da Argentina e do Uruguai, diferente do que o seu nome diz, mas é como se ele proporcionasse então essa viagem, esse deslocamento que os outros precisam. Viagem no sentido de jornada, né, de um objetivo concreto, apesar dele estar sempre se deslocando por participarem de um circo.
Parece ser uma outra espécie de duplo, não simplesmente dele com Horácio, mas em paralelo. É dele e da Thalita, enquanto um casal que funcionam super bem, tem as mesmas consoantes iniciando o nome, super se entendem, super se apoiam, como um contraste grotesco, né, gritante do Horácio com a Lúcia. Eles buscam se distrair com as pequenas coisas, as pequenas alegrias da vida. Ainda que ambos os personagens originais tenham essa busca pela existência, a Maga ela se situa melhor nisso e o Horácio ele meio que despenca da cabeça e se distrai, solta e viaja demais. E além do paralelo, tem uma espécie de visão de quebra, né, dessa relação ou de desequilíbrio. Como se o Horácio ele conseguisse produzir desequilíbrio em todos os lugares que ele vai. Ele tem um desequilíbrio da cabeça dele, causa desequilíbrio no grupo, porque faz a Babs brigar com ele. Tem um desequilíbrio para a própria Lúcia, que vai embora, ser essa ameaça, né? O Traveler acaba sentindo da relação dele tão perfeita com a Thalita. O Horácio provavelmente ser um ponto que possa quebrar isso. Se isso acontecer, eu não sei como vou lidar. Estou gostando muito desse casal. Já não sou muito fã do Horácio, né? Então, Gregorovs e Maga estão num patamar maior e talvez o Traveler alce áreas de protagonista para minha leitura, para minha reflexão. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Estes são os nossos comentários sobre a 7ª parte de Rayuela do Cortázar. Me conta aqui embaixo quais são as suas impressões, se o Traveler também foi o personagem que mais te trouxe aí pensamentos caraminholos na cabeça. Se encontra para fechar a sequência dessa semana. Segunda-feira voltamos ao normal com a sequência de livros, a sequência de vídeos por aqui. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos livros.